Olá pessoal, tudo bem? Tableau, vamos voltar ao Tableau? A gente tem o Tableau como um algoritmo mais eficiente que a tabela verdade para mostrar a satisfazibilidade de uma fórmula, né? Vejam esse exemplo aqui, ó, novamente. Vou pegar uma fórmula e verificar se ela é satisfazível, ou seja, se ela tem pelo menos uma solução que a torna verdadeira. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa conjunção que está aqui e vou quebrar em duas fórmulas num nó abaixo. E aí, a partir dele, eu vou pegar uma delas. Posso pegar o B implica em A primeiro, que é uma regra beta, que é uma conjunção, né? Da implicação vira uma conjunção, negação do A, B. E depois eu vou pegar a segunda fórmula. B implica em A, vou pegar a negação do B e vou colocar em A. Isso aqui nos dá dois caminhos abertos e dois fechados. Se tem pelo menos um aberto, quer dizer que a fórmula é satisfazível, né? Fechou aqui. Os dois caminhos verdes mostram que elas são abertas, né? Os caminhos abertos e ela fechada. Muito bem. Aí eu vou estender um pouco essa ideia do Tableau para pegar mais de uma fórmula ao mesmo tempo. Então eu vou olhando para essas duas fórmulas aqui, ó, A implica em B e B implica em C. Eu quero saber se elas são satisfazíveis juntas, ao mesmo tempo. Dá para usar o Tableau nesse caso? Também. Basta eu colocar as duas como se fosse um nó raiz duplo. Uma raiz dupla da nossa árvore. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas implicações e vou considerá-las como sendo duas fórmulas dentro do mesmo nó. E aí vou aplicando as regras alfa e beta do mesmo jeito. Por exemplo, eu vou pegar aqui o primeiro, o A implica em B, e vou colocar negação A e B. E aí, para os dois lados, eu vou aplicar agora a regra do B implica em C, como eu fazia antes, que também é uma regra beta. E aí eu vou olhar os caminhos. Novamente, cheguei no final, os nós folha, né? Só tem literais. Se eu achar um caminho, pelo menos, da folha até a raiz, que não me leve a literais complementares, quer dizer que esse nó, então, é um nó aberto, né? Um nó folha aberto, um caminho aberto. Nisso aqui já me dá um exemplo, que é A igual a falso e B igual a falso, um exemplo em que mostra que as duas fórmulas, quando isso acontecer, elas vão ser verdadeiras ao mesmo tempo. Basta colocar o A como falso e o B como falso lá nas duas fórmulas acima, que você vai ver que as duas ficam verdadeiras juntas. Tá? Então, a gente pode usar o Tableau, em consequência disso, podemos usar o Tableau para duas fórmulas possíveis. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e aplicar essa mesma ideia para tentar provar argumentos. Como vocês lembram, os argumentos são aquele conjunto de premissas que, logicamente, levam a uma conclusão. Isso se houver o que a gente chama de vinculação semântica. Isso se mantém, tá? Continuar valendo do mesmo jeito. Esse é um exemplo que a gente usou no primeiro material de semântica, como a gente viu argumentos pela primeira vez, né? Então, você tem três premissas aqui, tá? E uma conclusão. Bom, eu quero verificar se este argumento é válido. Uma coisa que eu posso fazer, pessoal, que a gente vai ver agora, é usar o Tableau para resolver esse problema. Até agora, o Tableau foi usado para resolver a propriedade de fórmulas. E eu acabei de ver que dá para usar o Tableau para verificar a satisfazibilidade de várias fórmulas ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar as premissas, do jeito que eu estou fazendo aqui, quebrando o argumento em, nesse caso, 4 fórmulas. Tá? Só que o que eu vou fazer? O argumento, para ele ser válido, as 3 premissas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Tá?
E quando isso acontecer, a conclusão também tem que ser verdadeira. Ou seja, eu tenho que mostrar a validade do argumento. O problema da árvore do Tableau é que a gente não prova validade com ele, a gente prova, na verdade, satisfação. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? A gente vai fazer usar o seguinte macete. A gente vai colocar as três fórmulas das premissas junto com a negação da conclusão. O que é isso? Eu quero achar um caso em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Se eu achar uma satisfação possível para esse caso, o que vai acontecer? O nosso argumento vai ser inválido. Porque se o argumento for inválido, isso não vai existir. Tá? Isso não vai ser possível. Só vai ser possível se essa satisfação não ocorrer. Então, se eu fizer isso e não achar nenhuma solução possível, quer dizer que o argumento que está lá, o original, aquele que a gente transformou, é válido. Então, esse é o macete. A gente fazer um tableau em que a gente junta todas as premissas e coloca a conclusão negada e tenta achar uma satisfação para isso. Se a gente não achar, quer dizer que o argumento é válido. Vamos ver um exemplo. Vou pegar esse argumento aqui. A implica em B e B implica em C. Eu sei que essas duas coisas são verdade. Então, A implica em C. Conclusão. Argumento bem fácil de entender que ele é válido, né? Tá na cara. Mas vamos ver como é que funciona isso lá no Tableau. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas premissas e vou colocá-las juntas e vou colocar também a conclusão negada. E vou tentar usar o Tableau para achar uma satisfação para esse conjunto, para essa configuração de fórmulas. Se eu não achar, boa notícia, tá? O argumento é válido. Então, como é que a gente faz, pessoal? A gente vai pegar e utilizar, né, o Tableau do mesmo jeito que a gente faz. Por exemplo, vamos supor que vou escolher aqui primeiro a negação da implicação, que é uma regra alfa. Então, eu vou colocar lá o A e a negação C juntos como um nó só. Feito isso, pego eu já peguei esse. Agora eu pego o A implica em B e é uma regra beta. Depois, eu aplico o que sobrou aqui, que é o B implica em C. Vai chegar nisso. Aqui já finalizou, porque esse caminho aqui, pessoal, já ele já não satisfaz porque tem um conjunto, um par de literais complementares. Então, nem vou continuar. Eu vou continuar só aqui embaixo. Aí eu vou olhar agora os dois caminhos que sobraram. Esse aqui já tem um par de literais complementares e esse aqui agora também tem. Então, eu já vi que esse aqui era fechado, esse segundo também é fechado e esse terceiro é fechado. Portanto, essa configuração de fórmulas é insatisfazível. Portanto, aquele argumento anterior que a gente tinha, ele é válido. Agora um outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, A implica em C e B implica em C, e eu vou tentar concluir que B implica em A. Parece meio esquisito. Eu acho que não vai dar certo. Se não der certo, o Tableau vai me mostrar. Então eu vou fazer o Tableau negando a conclusão. Negando a conclusão vai ficar desse jeito que está aqui. Eu posso, por exemplo, aplicar a primeira regra alfa. Isso vai me dar o B negação A em conjunto. Depois posso aplicar a regra beta aqui. Vai me dar negação A e C. E depois aplico a outra regra beta que falta. Nesse caso, nos dois casos, porque eu não fechei nenhum ainda.
né? E vou procurar agora os caminhos válidos ou não. Aqui eu tenho um caminho que deu fechado, porque deu B, ou negação B e B, né? Pares complementares. E esse outro aqui, C, negação A e B. Esse aqui, pessoal, é aberto. Ou seja, essas três fórmulas se satisfizeram com A falso, B verdadeiro e C verdadeiro. Com esses três valores, a gente achou que aquele argumento quebrou. Então, se eu olhar para o argumento, o que vai acontecer? O A sendo falso, isso aqui vai ficar verdadeiro. O B sendo verdadeiro e o C sendo verdadeiro, isso aqui vai ficar verdadeiro. Então, vai ficar verdadeiro e verdadeiro. Só que aí, se você olhar para esse B implica em A, né? Voltando aqui para o argumento, B implica em A, vai ser B verdadeiro e A falso, que vai dar falso, implicação falsa. Então, é um caso em que as premissas foram verdadeiras e a conclusão foi falsa. Isso quebra o argumento lógico. Por quê? É um caso em que as premissas valeram, mas a conclusão não valeu. Então, não dá para concluir sempre aquilo, o argumento é inválido. Então, com o Tableau, usando essa técnica que a gente acabou de ver, eu consegui demonstrar que esse argumento é inválido e ainda consegui mostrar um contra-exemplo. Mostrei o exemplo em que ele falha. Valeu, pessoal!